Deus me levou para um nível maior de confiança. Sabe por quê? Porque eu era muito controladora. Sabe aquela mulher que quer controlar tudo? Que quer fazer tudo do meu jeito? Ou então, eu até chamo mais pessoas, mas no final eu quero saber como é que está acontecendo. Sabe aquela pessoa que quer realmente? Eu tinha esse controle. E Deus me chamou para abrir mão desse controle e confiar nele. E olha que eu achava que eu confiava em Deus. Confiar em Deus é entregar nas mãos dele. E se jogar. Confiar em Deus. Eu lembro uma vez que eu fui levar o meu filho no médico. O B era pequeno na época. Ele entrou no carro. E aí ele só entrou no carro e encostou a cabecinha assim, e ficou olhando para a rua, ficou olhando para o movimento. E eu estava lá dirigindo. E eu com o Waze na mão, né? Com o Waze olhando o caminho e dirigindo. E o B não estava nem aí. Tipo assim, ele entrou no carro, ele só tinha uma certeza, que ele ia chegar no médico. Porque eu já tinha dado a visão para ele. Pega isso, gente. Eu já tinha dado a visão para ele. B, você vai chegar, hoje nós vamos no médico, tá? Então ele sabia que ele ia chegar no médico. Agora, como ele ia chegar, ele não sabia. O caminho para ele chegar, ele não sabia. Ele só sabia que ele ia chegar. E eu convidei ele, e eu chamei para entrar no carro. Ele entrou no carro, então ele teve que agir. Ele teve que levantar, andar e entrar no carro. Mas na hora que ele entrou no carro, quem que dirigiu? Quem que conduziu? Quem que levou ele lá no caminho que ele tinha que chegar? No final, fui eu. Quando eu olhei para ele ali, eu falei, gente, isso é a gente com Deus. Isso é a maneira como a gente precisa ser com Deus. É o meu filho comigo. Ele confia em mim. Ele entrega nas minhas mãos. Ele não está preocupado, sabe? Qual que é o caminho? Se tem que virar para a direita, para a esquerda, se tem que ir na frente. Ele simplesmente confia. Ele entregou. E ele tem a certeza que ele vai chegar no caminho, que ele vai chegar no local. Porque eu já dei a visão para ele. Isso é confiar em Deus. É você entrar no carro e saber que ele está conduzindo. É falar, Deus, mas você precisa entrar no carro. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa se posicionar. Não adianta você continuar sentado na sua cama. Meu filho não ia chegar no hospital se ele não tivesse levantado, no médico, se ele não tivesse ido para o carro. A nossa parte é exatamente essa. E quando você se levanta para ir para o carro, deixa Deus conduzir. Deixa o Senhor conduzir. Fé é você caminhar com os olhos fechados e o coração aceso à voz de Deus. Quem vive pela fé não espera segurança, espera direção. Deus só me dá a direção. Só me mostra a direção. Ana, você está falando tudo o que eu estava falando para minha nora, confirmação de Deus, glória a Deus. Amém, Ana. Putz, amém, glória a Deus. A conta fecha lá na frente. Amém, Ana, verdade. Putz. Ana, eu quero entrar no grupo. Que grupo é esse? Acabei de chegar no meio da live. Vou explicar, gente, é o grupo de transbordo. Ontem eu dei um desafio para cada um aqui da live abrir um grupo de transbordo e começar a falar de que nós estamos aprendendo aqui. Hoje é falar sobre fé. Ana, eu não sei falar. Você vai enviar essa live para esse grupo seu de transbordo. E aí eu falei que para eu saber que você abriu, porque eu conheço meu eleitorado, eu vou dar o meu número para você me incluir no seu grupo. Eu quero participar do seu grupo de transbordo. Claro que eu não vou ficar falando lá, não tem tempo, assim, para tudo isso, mas eu quero estar lá. A minha presença, só nessa frequência, eu quero que você acesse essa frequência, de eu vou estar no seu grupo de transbordo, e eu quero ver você ali, como se fosse um incentivo mesmo, você enviando essa live, já chamando mais pessoas para o grupo. Ó, nós estamos com 200, 300, 400 pessoas agora. Se a gente conseguir chegar em 700, eu ainda vou entregar o PDF para vocês. Porque isso aqui é um treinamento. Eu estou recebendo uma resposta através de você. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Tem nada a ver com a Ana, viu? Toda honra e a glória a Deus. Ana, como é que eu sei que eu tenho pouca fé? Anota aí. Anota não, porque eu não quero que você anota isso, mas eu vou dar aqui alguns indícios de que você é uma mulher ou um homem que tem pouca fé. Primeiro, você vive murmurando, vive reclamando, olhando problema em tudo.
Segundo, você duvida de tudo. O se faz parte da sua vida. Mas e se eu não conseguir? Mas e se der errado? Mas e se não chegar no final? Mas e se der problema? Ih, gente, se você tá com esse se, você tem pouca fé. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu dei uma ideia para ela. Porque a minha mente chegou lá. Eu visualizei um coquetel aqui em Paris, onde nós vamos chamar só pessoas assim importantes, e eu vou convidar uma pessoa muito importante que é quase impossível dessa pessoa querer ir, mas a minha mente já chegou lá e eu visualizei essa pessoa nesse evento. E eu fui partilhar isso com alguém e falei: "Nossa, a gente pode fazer um coquetel e nós vamos convidar tal pessoa. Imagina a gente conseguir chegar nela e ela vai nesse coquetel". Aí essa pessoa chegou e falou: "Isso aí vai dar errado. Chegar nessa pessoa é impossível. Nossa, e se acontecer isso? E ela já começou a duvidar. Na mesma hora, eu cortei e falei: olha, você não faz parte dessa solução, porque você não enxergou. Eu já enxerguei. Eu só preciso de mais uma pessoa que enxergue o que eu enxerguei, porque eu tenho fé. E fé é acreditar no que parece impossível, mas eu tenho certeza. E se você já veio com si, entende? Pessoas assim são pessoas que têm pouca fé. Ah, mas já só vê problema, só vê confusão, sabe? Pode ser até impossível, talvez é impossível mesmo, só que eu não vou perder a minha fé, entende? Eu vou continuar acreditando. Uma pessoa que tem pouca fé, ela não consegue orar com convicção, ela já ora duvidando. E Ana, agora você falou de mim, agora você tocou na minha ferida. Quantos de vocês aqui já ora duvidando? Pessoas de pouca fé, porque quem tem fé de verdade, gente, começa a orar e começa a decretar. Ela não pede, não, ela decreta. Eu estou dando um decreto, porque eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu. É uma fé inabalável. Pessoas que têm pouca fé, ela se desespera com facilidade. Sabe aquela pessoa que deu um probleminha, parece que o mundo acabou? Pessoa que tem pouca fé, ela vive pedindo um sinal para tudo. Sabe aquela pessoa que pede um sinal? Não, Deus, então tá, eu vou fazer, mas me dá um sinal. Pessoas de pouca fé quer sempre que Deus fale com ela todo o tempo. Aí eu quero um sinal. Deus, me dá um sinal para isso. Deus, se for para fazer isso, me manda um sinal. Deus, isso aqui. Imagina. Deixa eu te contar uma coisa. Você já é o sinal. Você pegou isso? Você já é o sinal. Para de pedir sinal para Deus. Isso está mostrando só que você tem pouca fé. Falta, Ana, falta um sinal. Falta não. Falta você se posicionar, porque você é o sinal. Uma pessoa de pouca fé, ela acredita que Deus faz, mas ela tira o dela da jogada. Não, Deus vai fazer. Não, se Deus quiser. Deixa eu te contar, Deus já quer. Ele já quer, você já é o sinal. Só falta você. Pessoas de pouca fé são aquelas que dependem mais da opinião dos outros do que da palavra de Deus. Imagina se eu tivesse pouca fé e se eu tivesse ouvido as várias pessoas que falaram comigo para não ir para Israel. Eu escutei muita gente, tá? Ana, Israel tá em guerra. Não vai. Ana, você é louca de ir. Vocês são loucos de ir. Não, esquece, aborta essa viagem. Vão fazer depois? Cancela a viagem. Imagina se eu tivesse dando ouvidos para a opinião das pessoas e não da palavra que Deus me deu e não da visão que Deus me deu. Eu ia ter pouca fé. Posso falar uma verdade? Eu nunca duvidei que a gente ia entrar em Israel. Em nenhum momento eu duvidei. Eu já tinha visualizado o meu batismo no Rio Jordão. E aquilo era tão real na minha vida. E foi um dos momentos mais lindos da viagem para mim. Foi o meu batismo. Eu já tinha visto aquela cena. Eu já vi. Eu não deixei ninguém interferir na visão e na minha fé. Lá em Hebreus 10:38 está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, Pai eterno, isso aqui pode acabar a live agora, eu não aguento mais fazer live. Eu vou repetir isso aqui.
O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei mais dele. E se ele desistir? E se ele voltar atrás? Imagina quantas vezes Deus te deu uma visão. Você teve que agir, viver pela fé e você retrocedeu. Sabe o que está escrito? Que Deus não vai se agradar de você se você retroceder, se você voltar para trás, se você desistir. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que o desafio tá grande. Eu sei que tá pesado. Eu sei que dá vontade de largar tudo. Mas se você desistir, você vai ter que prestar contas para Deus. Não é comigo. Se você retroceder, você vai ter que prestar contas com Ele. Então, posso te falar uma coisa? Do meu coração, fica firme. Aguenta mais um pouco. Fica firme. Não desiste. Se tiver pesado demais, descansa. Se tiver pesado demais, vá para os braços do Senhor, mas não retrocede. Porque se você retroceder, o Senhor não vai se agradar de você. Se você retroceder. Isso aqui, gente, é tão forte, mas isso aqui é tão forte, que se você entender isso aqui, a sua vida já vai mudar. Quantas coisas já aconteceu na minha vida e eu quis retroceder, e eu quis desistir. Mas em nenhum momento eu voltei atrás. Ana, glória a Deus pela sua vida. Você está tirando as escamas dos nossos olhos. Glória a Deus. Ana, ontem eu briguei com Deus. Tá difícil, pesado demais. Wagner, fala isso para ele. Fala, Senhor, tá difícil, tá pesado. Mas não briga com ele não, sabe por quê? Ele é o único que vai te ajudar. Ele é o único que não te abandona quando todo mundo te abandona. Mas vou te contar, ele nem liga se você brigar com ele. Gente, o Senhor não fica, Deus não fica afetadinho, Deus não fica, ai meu Deus, é ruim é para você, não é para ele não. E que bom que você está aqui hoje. É Deus te chamando de novo para você poder ficar de pé, para você não desistir. Aumenta a sua fé, aumenta a sua fé. Lá em 2 Coríntios 5:7 está escrito, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Romanos 4:20 está escrito, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido por sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Anota essa passagem aí, Romanos 4, do versículo 20 ao 21. Viver pela fé não é para os fracos. É para os que têm coragem de confiar, mesmo sem ver o caminho todo. É para quem decide dar passos ousados, porque sabe que o chão será criado conforme você caminha. E a pergunta que eu faço para você é essa. E você vai continuar esperando as circunstâncias mudarem, a condição aparecer, enxergar o caminho todo? Ou você vai decidir crer e vai se mover agora? A fé, ela é a chave que nos conecta ao impossível e ao mover de Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus.